Tem sido muito bom nesta manhã. Amém? Não sei convosco, mas para mim tem sido. Nem sempre entramos da melhor forma, da melhor maneira. É só comigo. Isto é história de pregador, é só comigo, os outros não. Mas nesta manhã tem sido muito bom e eu me encanto. Peço perdão. Aqui as cordas vocais. Ontem comi muita azeitona e então isto foi... É muito bom estar a ver o povo de Deus por iniciativa própria começar a fazer subir louvor a Deus. É tão lindo, é tão maravilhoso. E deixa-me dizer que eu fiquei encantado com uma princesa da maneira como ela estava a louvar e estava toda na sua força, tão pequena. Eu não vou-vos dizer qual é, senão os pais vão ficar todos babados e tal, não sei o quê. Mas tão giro, tão maravilhoso. Eu estava ali com a minha ao colo, que estava meio ensonada, e, no entanto, fui louvando, fui adorando, fui observando e estava encantado, estava maravilhado. Não só com Jesus, mas também com ela, da maneira como ela, pequeninita, estava ali a louvar a Deus. Mas é tão gratificante ver o povo de Deus a louvar a Deus de uma forma autónoma, de uma forma espontânea, sem ter que ser alguém a puxar. É tão lindo. Começar a ver as palmas a bater, os sons a subirem. Tivemos um momento aqui tremendo e um bocadinho só daquilo que podemos ter. Podemos ter muito mais. Muito mais. Amém? Podemos ficar ainda mais apaixonados por Jesus de uma maneira tremenda e maravilhosa. Amém? Quando confiamos nele. Amém? Para podermos avançar. Ok? Eu gostava de partilhar convosco uma palavra que está situada em Lucas 15, muito conhecida por nós. E pedir a Deus que Deus, nesta manhã, possa continuar a fazer o seu trabalho e que possa abrir os nossos olhos ainda mais, como fez com o moço de Eliseu, segundo a oração de Eliseu, para ver aquilo que ele não conseguia ver. Quando cercaram para levar Eliseu, era o exército inimigo e Eliseu estava em paz, sossegado, esperando a hora, enquanto o seu moço estava inquietado, estava a ver as circunstâncias, estava a ver o exército inimigo. E Eliseu ora a Deus e diz: permite que ele veja desta forma aquilo que eu vejo. E quando Deus abriu os olhos daquele moço, ele viu o exército de Deus toda à volta. Aleluia, de uma maneira tremenda. E foi esse exército, quando Eliseu diz para o exército inimigo: cegos. E eles ficaram cegos. Nós precisamos ver além daquilo que nós vemos. Nós precisamos que Deus nos ajude a ver como Ele vê. É isto, é ir além daquilo que é a nossa expectativa, é colocar a fé na palavra de Deus e confiar. Vou pegar, forma de dizer, nesta história que o Daniel falou dos leprosos, dar assim uma prega de educado, se me permites. E é podermos ver que é no caminho, na direção ao sacerdote que eles são curados. E nós temos que confiar, ou confiamos ou não confiamos. Okay? Se é fácil ou não é fácil, a questão não está aí. A questão é o gozo quando nós tomamos a decisão de confiar e avançamos. E vemos o resultado de Deus, porque Deus, Ele vai operar segundo a sua palavra. Não volta para trás na sua palavra. É simples. E Jesus falava isto na sua simplicidade. Okay? Então a palavra de Deus diz o seguinte. Vou ler na versão da Bíblia a Bíblia para todos, ok? Ligeiramente diferente. Okay? Com uma tradução corrente, moderna, o que quiserem chamar. Mas para entendermos todos com alguma facilidade. Okay? E diz a palavra de Deus, começando no versículo 1. Lucas 15, versículo 1. Todos os cobradores de impostos e outros pecadores se chegavam a Jesus para o ouvir.
Por isso, os fariseus e os doutores da lei o criticavam. Este recebe pecadores e come com eles. Jesus apresentou-lhes uma parábola. Suponham que algum de vós tem 100 ovelhas e perde uma delas. Não deixará logo as 99 no deserto para ir à procura da ovelha perdida até encontrar? Quando a encontra, põe-a nos ombros todo satisfeito e ao chegar a casa diz aos amigos e vizinhos: alegrem-se comigo porque já encontrei a minha ovelha que andava perdida. Da mesma maneira, digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de se arrepender. Suponham também que uma mulher com 10 moedas de prata e perde uma delas. O que ela faz? Acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrar. Quando a encontra, diz às amigas e vizinhas: alegrem-se comigo, porque já encontrei a moeda perdida. Da mesma maneira, digo-vos que há alegria entre os anjos de Deus cada vez que um pecador se arrepende. E prosseguiu: um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens pelos 2 filhos. Pouco depois, o mais novo reuniu tudo o que era dele e partiu para uma terra muito distante, onde gastou o que possuía. Depois de ter gasto tudo, e como houve muita fome naquela região, começou a ter necessidade. Foi pedir trabalho a um homem da região que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava encher o estômago, mesmo com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Foi então que caiu em si e pensou: tantos trabalhadores meu pai têm quanta comida querem e eu estou aqui para aqui morrer de fome? Vou, mas é ter com o meu pai e digo-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser teu filho, mas aceita-me como um dos teus trabalhadores. Levantou-se e voltou para o pai. Mas ainda ele vinha longe de casa e já o pai o tinha visto. Cheio de ternura, correu para ele, apertou-o nos braços e cobriu-o de beijos. O filho disse-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser teu filho. Mas o pai ordenou logo aos empregados: tragam depressa o melhor fato e vistam-lhe. Ponham-lhe também um anel no dedo e sandálias nos pés. Tragam o bezerro mais gordo e matem-no. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e apareceu. E começaram com a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Ao regressar, quando se aproximava da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou-lhe o que era aquilo. E o empregado disse-lhe: foi o teu irmão que voltou e o teu pai matou o bezerro mais gordo por ele ter chegado são e salvo. Ao ouvir isto, ficou zangado e nem queria entrar. O pai saiu para o convencer, mas ele respondeu: sirvo-te há tantos anos, sem nunca ter desobedecido às tuas ordens, e não me deste sequer um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Veio agora este teu filho, que desperdiçou o teu dinheiro com as prostitutas e mataste logo o bezerro mais gordo? Meu filho, respondeu-lhe, tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Mas era preciso fazermos uma festa e alegrar-nos, porque o teu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e reapareceu. Amém, até aqui a palavra de Deus. Aqui é um contexto que todos nós, maioritariamente, já percebemos, que Jesus fala, conta parábolas, conta uma história para poder dizer de uma forma direta e indireta àqueles que o ouvem, àqueles que o criticam, que era necessário ele ouvir aqueles que eram os pecadores, os cobradores de impostos, todos aqueles que necessitavam e corriam para ele. E há alegria no céu quando um destes se arrepende do seu caminho e volta o seu coração para Deus e muda a sua vida. Amém? Aquilo que eu queria vos dizer, em primeiro lugar, é que eu adoro Jesus em diversas circunstâncias, diversas maneiras, e há uma forma que eu gosto muito. E eu, às vezes, desejava mesmo que ele me pudesse substituir à noite. E os irmãos estão a olhar para mim, porquê? Porque ele é um excelente contador de histórias. E dava-me jeito à noite, às vezes, quando tenho que contar histórias às minhas filhas e não me apetece nada. Jesus aplica as parábolas
sua história para poder demonstrar aquilo que quer dizer à vida das pessoas. Ele é um contador de histórias nato. Veja todas elas. De uma maneira maravilhosa como ele aplica as coisas simples para que aqueles que estão com eles a ouvi-lo possam entender aquilo que ele quer dizer. E da maneira como as aplica é tremendo. Ele sabe sempre como aplicar a história certa, o momento certo, tudo. Não é? E a mim dava-me jeito à noite. Mas o que quero dizer é que nesta noite eu quero pegar numa das histórias, que é o que nós chamamos do filho pródigo, para falar aqui de alguma coisa que para mim é importante, que Deus me relembrou de alguns anos. Que é a perspectiva de Deus sobre a nossa vida. Da forma como nós vemos as coisas, não segundo a nossa perspectiva, mas a perspectiva de Deus, o olhar de Deus. E lembro de uma vez, há uns anos atrás, estar a passar em pleno Rocio e estar a andar e a orar a Deus por... E Deus deu-me uma perspectiva e disse, olha à tua volta. E no Rocio, vocês sabem, não passa lá ninguém. Certo? E eu olhei e disse, olha, a maior parte destes não me conhece. Eu parei, olhei à minha volta a ver como é que é os filmes, quando estou a olhar assim à volta. Parece, e comecei a chorar. E eu disse, Deus, estás-me a permitir ver com os teus olhos, não com os meus olhos. A permitir olhar para quem eu não conheço, seja de que forma for, e poder amar sem poder explicar. E é isso que Deus quer fazer connosco. É isso que Deus quer que nós façamos. Eu estava ali com a minha filha e estava a pensar desta forma. Eu vou lá para cima, vou todo amarretado. Mas não me interessa. Porque eu quero amar a minha filha em primeiro lugar, depois de eu ir amarretado ou não ir amarretado. Já tive em circunstâncias muito piores. Não é? Com pessoas que não conheço, em lugares muito piores, em lugares que cheiram-me não tão bem e por aí adiante. E não me importei. Porque a perspectiva de Deus, o coração de Deus, leva-nos a ir mais além. Mas também quando eu desviei o meu coração ou o meu olhar dessa perspectiva, eu perdi a sensibilidade de Deus. Eu perdi de olhar para as pessoas como Deus quer que eu olhe. Comecei a cometer mais erros. Comecei a dizer e a explodir quando não devia de ser. Até que Deus me fez perceber. E aquilo que eu acredito que nós também precisamos, além de tantas outras coisas, é ter esta perspectiva de Deus. Pegando esta história que Jesus fala, temos 3 personagens, certo? O pai, 2 filhos e mais alguns. Mas queremos nos focar nestes 3. Não é? Temos um filho mais novo que logo no início diz, pai, eu quero é que tu faças a divisão da tua riqueza, eu quero a minha parte e eu quero levar a vida à minha maneira. Eu quero aquilo que é meu e poder seguir e andar a fazer à minha maneira. E diz este filho, como os irmãos sabem muito bem esta história, é que ele se deleitou naquilo que mais lhe apeteceu ao longo da vida. E agora ia dizer-me, e não há mal, o que é que eu quero dizer com isto? É que todos nós temos os nossos desejos, deleites, e temos tempo para tudo, e deixe-me usar estas expressões, damos as nossas cabeçadas também, no crescer da nossa vida. E este homem gasta tudo de uma forma que nós podemos dizer muito espiritual, incorreta, sim, de certa forma, mas deleita a gastar a sua fortuna na vida que lhe apeteceu. Não atentando para nada. Chegando ao fim que nós conhecemos. Em ter necessidade, em querer até para comer e não ter, em ter que desejar aquilo que eles achavam repugnante, até aqueles que guardavam e aquilo que eles comiam ao lado. Demasiado humilhante, até que ele percebe, uau, aonde ficou e como ficou. E eu gostava que nós pudéssemos pensar nesta manhã, na história deste rapaz, e parando um bocado aqui, como é que ele ficou. Fora da guarita, da perspectiva, do coração de Deus.
Temos a personagem também do outro irmão que também recebe a sua parte, estar com o pai, obedece ao pai em tudo, ele diz que tem obedecido em tudo, mas não tem usufruído de quase nada. Este homem, também precisamos atentar para ele e pensar que aquilo que Deus tem para nós é para nós usufruirmos. Deus já conquistou tudo para nós desde o princípio. E nós precisamos de usufruir daquilo que Deus tem para nós na plenitude. É fácil? Não. Somos diferentes, somos pessoas, mas nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos ajude a perceber e a entender na sua palavra como fazer. E temos o Pai. O Pai que muitas vezes caracterizamos como aquele Pai que é Deus, em que não impede o filho de sair de casa, não impede que o outro esteja com ele e é bom que esteja, mas é aquele pai que está a fazer a sua parte, que vê um filho partir e fica ansioso, na expectativa, não o impedindo, mas na expectativa de ver quando é que ele pode regressar, enquanto o outro está consigo em casa. E este pai que tem o privilégio, se podemos chamar assim, de ver novamente adiante o seu filho a regressar. Quando ele cai em si, pegamos na história do mais novo outra vez, ou daquele que gastou tudo nos seus desejos, e regressa e volta à casa e não se considera digno. Quantas vezes já nos sentimos assim? Não? Nos sentimos que... Outra vez, bolas. Eu já não... E ele regressa à casa. E este pai está atento, está à espera, como qualquer pai que ama o filho, ou qualquer mãe que ama o filho. Não o rejeita, à espera que um dia ele possa regressar ou... E a minha questão, as minhas questões nesta manhã, que já poderão ter percebido em parte. Temos aqui 3 perspectivas, ou 3 formas de viver. Uma que nós queremos viver à nossa maneira, outra que podemos ter e estar com o Pai, mas não usufruir tudo do Pai, e temos o Pai que vive de acordo com o coração do próprio Pai. E aquilo que Deus deseja é que possamos viver nesta perspectiva do coração do Pai. Não sair de casa, não é de sair de casa e ficar como bebés, não, mas vermos a perspectiva, qual é o coração do Pai. Podermos olhar segundo o coração do Pai. Para não fazermos erro atrás de erro, como este rapaz fez, ou não usufruirmos como o outro filho fez. Mas aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja, é que nós possamos ver na perspectiva de Deus, no coração de Deus. E só podemos conhecê-lo através da palavra e pela ação do Espírito. E a questão é, nós queremos ver segundo a perspectiva de Deus ou não? Queremos fazer a vida à nossa maneira, só à nossa maneira, ou não? Queremos estar na casa do Pai, mas acomodados e não fazemos nada? Ou queremos usufruir daquilo que o Pai tem e podermos ir mais além? Irmos de uma dimensão maior, uma dimensão superior, deixe-me usar esta expressão, em que, deixe-me ser ousado, em que você entra neste lugar e treme pela presença de Deus. Em que a presença de Deus neste lugar é tão marcante, quando você entra, ou qualquer pessoa entra, sente e estremece, treme, porque a presença de Deus neste lugar é tremenda. E isto é possível. Há tantos fatos históricos que relatam tantos avivamentos e outras histórias de como isto é possível. Olharmos para os outros, e eu tive que voltar novamente a olhar para os outros, na perspectiva de Deus e não na minha perspectiva.
E é tão tremendo e tão maravilhoso podermos olhar para os outros na perspectiva de Deus. Em que não olhamos pelos defeitos, pelos erros, também os temos, mas pelo amor de Deus. Podemos achar aquilo que é feio bonito. Podemos achar aquilo que tem mal feitio ou sisudo, que é tremendo e tem prazer em olhar e até é engraçado. Deus quer mudar a nossa forma de ver as coisas. E essa é a perspectiva que Deus deseja. É a perspectiva do Pai. E hoje, nesta manhã, de uma forma muito célere, muito rápida, e deixe-me dizer, eu tenho um defeito, eu escrevo tudo, mas depois desabafo tudo. Não serviu para nada. Que às vezes quando mastigamos e mastigamos e mastigamos, depois já não... E aquilo que Deus queria perguntar-nos a nós nesta manhã. Com que perspectiva queres tu ficar? Queremos ficar? De que forma queremos, pegando esta história e ilustrando para desta forma, como é que queremos ver as coisas? Como o filho mais novo? Como pai? Ou como o outro filho? Cabe-nos a nós decidir na nossa vida o que queremos fazer. Mas eu gostaria de orar, pedir que vocês pudessem fechar os vossos olhos. Ok? Podermos concentrar um pouco em nós, na relação tu e Deus. E pudéssemos pensar nesta manhã, desta forma muito simples, muito prática, sem grande emoção, mas de decisão. De querermos ou não vivermos e vermos como o Pai vê. Como Deus vê. Chorar no meio do caminho do seu trabalho porque Deus chora. Abraçar no meio do método porque Deus quer que você abrace. Orar ali na esquina do mini preço porque Deus quer que você ore. Tocar quando você menos espera que tem que tocar. E Deus o impele a tocar. E se for obediente, você vai ver o resultado de Deus e ver segundo o coração de Deus. Para Deus poder fluir através de nós. Não sabemos nem a forma como Deus quer fazer ou deseja fazer. Mas uma coisa eu vos garanto. É que é tremendo quando somos usados nas mãos de Deus mesmo sem percebermos. É tremendo quando as nossas mãos, ou seja o que for, tocam no outro sem nós queremos ou desejarmos, mas porque Deus nos impele. E nós o fazemos segundo o coração, segundo a visão de Deus, segundo aquilo que Deus quer. Até mesmo aquele ou aquela que se calhar não é tão atrativa segundo os nossos padrões e a nossa mente e aquilo que nós desejamos. Mas que chegamos e abraçamos e às vezes é suficiente para. Eu às vezes com as minhas filhas, quando vejo que elas estão irritadas, tenho tendência a irritar-me. Mas logo de seguida tento respirar e tento abraçá-las para podermos acalmar. E vê-se a mudança de comportamento e a mudança de atitude, que deixa de ser agressiva, para ser uma atitude em que deseja chegar, deseja abraçar, pedir perdão, podemos restaurar. E esta é a vontade de Deus. É provocar a alegria de Deus e a alegria dos anjos e a alegria de todos aqueles que realmente já não estão ou não estando, nós possamos na nossa vida e que segundo a obediência da perspectiva do coração de Deus, podê-los trazer para perto de Deus. E nesta manhã, tu podes decidir o que queres fazer da tua vida nesta situação. Eu quero ser os olhos de Deus. Senhor, não é fácil, mas Deus também não está a dizer que tu vais ser Deus. Deus vai usar aquilo que acha que tem que usar em ti, que somos todos diferentes, para chegar a outros. Depender do Espírito, avançarmos no Espírito.
ore no Espírito quando vai para o trabalho, fora do trabalho, em todo o lugar. E que Deus nos possa usar onde Ele quer tocar. Não tenha medo, porque o gozo da obediência, dessa perspectiva, é tremendo sobre a sua vida, sobre a vida dos outros. Acredito que se você não chora, vai passar a chorar. Porque as lágrimas de Deus vão tocar o seu coração de tal ordem que você vai poder abraçar quem nunca teve apetite de abraçar. Quem já faz, olha, de quem quer andar segundo a perspectiva de Deus, deixa-me dizer assim muito direto, levanta o teu braço para com Deus, para com Deus. Não é para nós vermos, não é para que... Mas sentes que não estás... Nós vamos fazer a oração nesta manhã. Todas estas histórias têm muito mais para dizer, muito mais para falar. O objetivo central que Jesus levou as histórias para a alegria daquele que se... alegria no céu, quando um se arrepende e volta a Deus. Mas sermos o coração do Pai e a perspectiva do Pai. Nesta manhã, papá, da forma como somos e como estamos, Tu conheces-nos. Tu sabes todas as coisas. Sabes as nossas forças e as nossas fraquezas. Tu conheces as nossas motivações e os nossos desejos. As nossas preocupações, mas também as nossas alegrias. Porque Tu não és só um Deus de preocupação, és um Deus de gozo, de alegria. Não és só um Deus que trabalhas no meio da tempestade, mas também trabalhas no meio do gozo. E nesta manhã queremos firmar mais uma vez aqueles que levantaram os braços, aqueles que levantaram o seu coração, aqueles que perceberam e entenderam nesta manhã. Em que eu oro, Espírito Santo de Deus, que fales aos nossos corações. De uma forma tremenda, Espírito Santo de Deus, naquilo que Tu desejas passar nesta manhã, não só pelas minhas palavras, mas pelas Tuas palavras. Para que a nossa perspectiva, o nosso desejo, seja ver como Tu vês, agir como Tu ages. Precisamos descobrir-te ainda mais à medida que buscamos a Tua face, em que meditamos na Tua palavra, em que somos tocados e ensinados e direcionados e ajudados pelo Santo Espírito, Deus Espírito Santo, que nos auxilia neste tempo, nesta dispensação da graça. Leva-nos aonde nunca pensámos ir. A tocar em quem nunca pensámos em tocar. Em abraçar a quem nunca pensámos abraçar. Em falar e dar-nos sabedoria, graças, palavras de vida do Teu Espírito. Que trazem a melodia certa, a música certa, para a situação certa. E que enche o nosso coração de gozo e alegria à medida que Te obedecemos e percebemos o mover do Teu Espírito. E a ação do Teu Espírito na nossa vida e na vida das pessoas. Por isso, nesta manhã, nos colocamos diante do Teu altar, nos sujeitamos a Ti, que é o princípio de todas as coisas. Te amamos e Te seguimos e lutamos. E pedimos, Deus, permite-nos. Esse é o Teu desejo, ver como Tu vês. No meio das circunstâncias, coisas boas e menos boas, estarmos atentos, expectantes como o Pai, à espera de operar, à espera de fazer, à espera de abraçar. Nesta manhã, toma o nosso coração
e faz em ti e em nós, perdão, o teu querer. O teu sentir, o nosso sentir. O teu chorar, o nosso chorar. O teu amar, o nosso amar. Para a honra e glória do teu nome. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado porque nos dás o privilégio de fazer parte da tua história. E ajuda-nos e capacita-nos, Espírito Santo, Deus, a fazer assim. No nome de Jesus.